Hoje nós iniciamos o webinar, que é a apresentação do livro O Discurso Religioso na Política Brasileira, Democracia e Liberdade Religiosa no Estado Laico, pelo Dr. Luiz Eduardo Pertinin. Para essa apresentação, nós contaremos com a participação do Dr. Luiz Eduardo, falando sobre o seu livro, e também a participação das nossas associadas da CAUEST, a doutora Vilma Schecker Boabib, que é advogada municipal de Vitória, no Espírito Santo, e a doutora Juliana Cardoso Ribeiro Bastos, professora das Faculdades Metropolitanas Unidas e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a nossa audiência também, e eu já inicio dando a palavra ao doutor Luiz Eduardo para que ele possa falar um pouco sobre a obra dele. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade à CAUEST de poder conversar um pouquinho sobre o meu livro. É um livro que já foi lançado há algum tempo, mas é um livro que eu estou sempre falando sobre ele. Às vezes a gente até cansa de falar sobre o assunto, mas nesse assunto eu não canso de falar, porque é um assunto que está tão... sempre está sendo trazido, né? Porque falar de interferência, ou pelo menos a relação entre relação e política, sempre é algo muito delicado, porque justamente a gente vai mexer aí com uma das facetas, mais pessoais aí, pelo menos, né, de formação da nossa consciência, da nossa personalidade, né? E quando a gente mete nesses temas, né, especialmente da forma que, no geral, as pessoas encaram o problema da questão religiosa ou a questão religiosa dentro da política, ela geralmente os lados, a gente observa que existem certos problemas aí nos fundamentos do que a gente está discutindo. Mas só para contar um pouquinho a história aqui, né? Esse livro foi fruto da minha dissertação do mestrado em Direito na Universidade Federal do Paraná, e eu comecei, na verdade, a discutir ele muito ali após as eleições de 2010 do Brasil, né? Em 2010, a gente observou ali, pelo menos na disputa, na fase final da campanha, que era entre Dilma Rousseff e o José Serra, né, que a gente teve a inserção ali do debate sobre o aborto e a questão do Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos dentro daquele contexto eleitoral, né, em que começaram aí as campanhas a acusar, enfim, né, a direita acusava a esquerda de ser abortista, a esquerda se defendia, e a gente observou também, né, que cada qual buscava cartas de apoio de religiosos de um lado, a Igreja Universal de um lado, a Igreja Católica de outro. E parece que a gente teve uma certa captura de um termo que, né, é público, e que essa semana voltou de novo à voga aqui, né, por causa de um discurso do pré-candidato do ex-presidente Lula. A gente voltou de novo à questão do aborto, né, e entidades religiosas, representantes religiosos manifestando repúdio, para ver como o tema ainda é polêmico. Mas foi isso que lá em 2010 me provocou, né? Foi essa ideia de captura de um tema público, de um debate público, por convicções, né, morais, ou troca de apoios morais, né, de entidades religiosas, né? E como é que eu, né, estava ainda, né, tinha recém saído da faculdade, queria entrar no mestrado, eu comecei a me provocar, né? Será que faz sentido, né? Será que é correto, né, o religioso se apropriar da política? Será que tem como a gente lidar, prevenir isso? Como que a gente vai lidar com isso? Porque se a gente está falando de uma democracia pelo menos como desenhada dentro da Constituição, que é plural, né, que é inclusiva, que pretende a emancipação do cidadão através, né, do processo de cooperação, de diálogo, pelo menos naquilo que está desenhado, como é que a gente vai, né, lidar com um problema como esse sem realmente, né, ser, enfim, ser excludente, né, ou impor, às vezes, a um cidadão pela faceta religiosa, os argumentos religiosos, simplesmente dizer, olha, você não pode participar do processo eleitoral, né? E, claro, primeiro a gente tem que buscar resposta dentro do que a Constituição diz na nossa democracia, né? Então, o primeiro pressuposto que a gente tem que observar, pelo menos, é que nossa concepção democrática, concepção constitucional da nossa democracia, o desenho que está na Constituição, é que eu não acredito que a gente consiga falar, pelo menos, e defender e falar desse tema com um certo preconceito, uma certa indisposição ao cidadão religioso. Que, de fato, né, a gente tem que reconhecer que muitas das pautas morais religiosas que são trazidas no debate público, elas muitas vezes são muito, muito íntimas, digamos, daquele cidadão religioso, né? Muito é acusado, na verdade, dos argumentos religiosos serem unicamente privados e ligados a uma moral
né, aquela crença ou aquela fé, e que isso não poderia ser inserido no processo, né, do debate público, né? Mas, efetivamente, a gente tem que lembrar que a democracia ela é inclusão, a democracia é pluralismo político, e a gente não pode simplesmente excluir um cidadão religioso, uma entidade religiosa com seus interesses, de participar do debate público. E principalmente também porque a própria democracia brasileira, o Estado brasileiro, é um Estado laico, mas não é um Estado laicista, como a gente observa em outros modelos, né, outros modelos, nas democracias ocidentais, né? Acho que no México a gente tem um Estado com a separação religiosa muito mais delineada, até muitas vezes com até casos, por exemplo, de criminalização de pedidos de voto por religiosos, por clérigos, por sacerdotes. A gente tem a situação da França também, mas é claro que são contextos históricos e culturais muito diversos do nosso. No Brasil, a gente sempre teve um histórico de, né, um Estado laico, mas não um Estado laicista, ou seja, é um Estado que mantém separação e neutralidade das doutrinas e entidades religiosas, mas que não tem, em razão delas, né, não tem um repúdio, ou não tem, pelo menos, nenhuma norma de exclusão desses interesses religiosos do debate coletivo. Isso está onde? Isso está desde a consagração, né, do direito fundamental à liberdade de crença, né, de eu acreditar, né, eu ter a minha fé ou de não ter nenhuma fé, da própria proteção à liberdade de culto, né, a eu manifestar a minha fé, a ter os ritos, a ter os dogmas e professar essas doutrinas e conseguir mais pessoas para vir para ingressarem, no caso, a minha doutrina religiosa. Isso a gente está falando de cláusula pétrea, de direitos realmente fundamentais que estão previstos na Constituição. E a gente tem a cláusula do artigo 19, que é onde exprime justamente essa ideia de neutralidade axiológica do poder político frente ao religioso. Tanto para beneficiar quanto para eventualmente prejudicar. Então a gente tem que lembrar que o Estado laico nada mais é também do que uma cláusula, o Estado laico nada mais é do que uma característica do nosso Estado que vem justamente para proteger as entidades religiosas e os cidadãos religiosos e impedir que justamente o Estado, não tendo uma religião oficial, não professando uma fé oficial, ele não vá estabelecer relações de preferência ou mesmo relações de perseguição a determinadas doutrinas. Claro que a realidade, né, é muito diferente. É claro que no Brasil a gente tem efetivamente, né, a gente observa ainda muito preconceito, né, uma falta com entidades de matriz africana, religiões de matriz africana, atos de violência, inclusive em razão de motivos religiosos. Claro que hoje a gente vê uma relação de muita promiscuidade do Estado brasileiro com certas doutrinas religiosas que violam claramente a cláusula de laicidade no Brasil, mas a gente tem sempre que partir do pressuposto de que grupos religiosos, cidadãos religiosos, têm direito a participar do debate público, têm direito a participar da democracia, têm seus interesses e a gente não tem, né, nenhuma cláusula de separação absoluta ou de rejeição aos interesses a participar do jogo democrático, a participar da arena pública. O Brasil tem partidos confessadamente religiosos, seus estatutos esses que foram aprovados pelo TSE porque justamente não existe motivo legal para negar esse professamento dessa fé nos estatutos partidários. A gente tem candidatos professadamente religiosos, com nomenclatura de pastor, isso também não é vedado na lei. Então, a gente tem sempre que tomar com esse cuidado, de não partir de uma má compreensão, pelo menos uma predisposição de exclusão dessas pessoas do debate coletivo, e dessas entidades do debate coletivo. Mas, evidentemente, que a gente tem que pensar, né? Mas, assim, pode tudo, então? Evidentemente que não. Então, assim, o cuidado que eu tive que ter, inclusive, durante a pesquisa, é reconhecer por que não é legítimo eu trazer, né, esses argumentos religiosos, ou pelo menos tratar um debate de interesse público coletivo que vai afetar toda a coletividade da sociedade com base em razões puramente religiosas, né? E como é que eu vou lidar com esse controle se eu não posso simplesmente censurar alguém de subir numa tribuna e usar argumento religioso no Congresso Nacional, ou de fazer um discurso no comício que tenha a ver com a religião, que fale da fé? Como é que eu vou tratar desse tema sem ser, então, sem violar pelo menos esse cuidado que eu tive de não ser excludente, né? E o que, na verdade, eu vi é que a gente não vai controlar o debate ou as razões, muito embora o ideal fosse que todos argumentassem com base na razão pública, né, como Rawls dizia, né, que todos entrassem, se despissem das suas convicções, né, pessoais para discutir com base em argumentos públicos, mas esse não é o mundo ideal. Eu não acho também que seja muitas vezes legítimo a gente exigir, né, legítimo exigirmos que alguém, só porque vai entrar no debate coletivo, ele se
vá se despir de tudo aquilo que ele é, já que a religião é uma faceta muito importante da formação da personalidade, das nossas convicções filosóficas, inclusive, do nosso trabalho, enfim, né? Então, o que eu tenho que fazer é controlar o quê? Controlar o ato em si, né? Determinada política pública, determinada lei está violando a cláusula de laicidade, né? A fundamentação, a motivação é legítima, viola, estabelece preferências ou estabelece prejuízos, violando o artigo 19, a violação do artigo 5º, a todo o regime de direito administrativo, inclusive, o tipo de direito administrativo que garante uma proteção de que determinado ato estatal, ele, né, não vá ser realizar ou ter efeitos, ou não vá se adequar à Constituição, em razão dessa violação também da cláusula de laicidade, porque nada mais é do que também uma violação direta à própria igualdade constitucional. Então, se a gente não pode filtrar o debate, a gente tem que controlar, de fato, os atos. Controlar a constitucionalidade das leis, controlar a legalidade e constitucionalidade das políticas públicas que são apresentadas e justamente aí verificar se é o caso de excluir determinado ato estatal por violação da cláusula a cláusula de laicidade do artigo 19 ou, eventualmente, qualquer outro princípio ou mandamento constitucional. E também, quando a gente fala, né, agora já entrando na questão eleitoral, né, evidentemente no Brasil, diante desse arcabouço, né, e essa possibilidade que o ordenamento jurídico brasileiro dá de a gente ter candidatos religiosos, partidos religiosos, a gente vê justamente claras situações em que, né, a estrutura das igrejas e a fé é trazida de uma forma muito clara ao debate eleitoral. E nesse ponto, quando a gente vai falar justamente das eleições, né, que elas têm que seguir dentro do ambiente de liberdade do debate, de liberdade do eleitor, de isonomia, a gente também tem que lembrar que não pode, a gente não tem como exigir, pelo menos, do eleitor, né, o que ele vai considerar como relevante ou irrelevante para eleger um candidato. O cidadão comum, ele leva a religião dele, como, no geral, um cidadão religioso, pelo menos, né, ele vai considerar as convicções religiosas dele para tudo na vida dele, né, para planejamento familiar, para com quem que ele vai se relacionar, que emprego que ele vai ter, né, enfim, tudo aquilo que circunda a vida do cidadão que leva a sua fé de uma forma que professa a sua fé, ele vai considerar elemento religioso. Então, a gente não pode também partir da predisposição do preconceito de que é ilegítimo alguém votar num candidato porque ele é da mesma religião, ou porque ele é da congregação dele. É legítimo o eleitor escolher isso. Se eu quiser votar em alguém porque ele é bonito ou porque ele é feio, é legítimo também. A liberdade do eleitor tem que ser garantida. E aí a gente entra justamente, né, nessa questão do TSE, né? Como é que eu vou fazer o controle? Porque, de fato, o que a gente tem observado é o uso e o abuso dessa prerrogativa, né, da participação de cidadãos religiosos, de entidades e de clérigos, sacerdotes, enfim, no processo eleitoral, que é garantido democraticamente, mas evidentemente que a gente vai ver situações, né, limítrofes ou até abusivas do exercício desse direito à participação. Né? Então, como é que eu vou fazer esse controle? Né? Há algum tempo atrás, mais ou menos, há menos de 10 anos atrás, a Justiça Eleitoral começou a analisar um suposto abuso de poder religioso. Se existe um abuso de poder religioso, né? Como que ocorre esse abuso de poder religioso. E a jurisprudência começou a tratar essas situações, né, não como uma forma de um abuso autônomo. Afinal de contas, também a lei não prevê abuso de poder religioso. Né? A gente não tem nenhuma restrição legal no ordenamento jurídico, né, dessa criação do abuso de poder religioso. Então, a jurisprudência fez o quê? Começou a observar situações de abusos que já existem na lei, como o abuso de poder político, dos meios de comunicação, o abuso de poder econômico, em casos no qual a estrutura da igreja, os recursos materiais e imateriais da igreja, os meios de comunicação controlados para a igreja, são utilizados para violar aqueles valores que devem ser protegidos conforme a Constituição, que é a igualdade de oportunidades e a liberdade do voto do eleitor. Então, a gente não tem na jurisprudência um abuso do poder religioso, da autoridade religiosa de forma autônoma. A gente tem justamente a justiça eleitoral em prol da isonomia, da liberdade do voto do eleitor, avaliando se entidades religiosas, candidatos com o benefício da estrutura das igrejas, estão abusando dessa estrutura
e dessa liberdade que eles têm de lançar suas candidaturas para violar esses bens jurídicos que são realmente, que devem ser tutelados, que devem ser protegidos pela justiça eleitoral. Lembrando, né, entidades religiosas, desde antes da gente ter o Supremo vedando as doações de pessoas jurídicas, na DI 4650, elas já eram uma fonte vedada de financiamento de campanha, assim como sindicatos, entidades esportivas e todas mais. Então, a igreja já não podia doar. Não podia doar dinheiro diretamente ou indiretamente fazer propaganda eleitoral. A gente tem também a vedação à própria propaganda eleitoral em lugares de uso comum, no que se inclui também os templos. E a gente tem, né, nessas situações, que reconhecer, claro, o grande poderio das igrejas, né, como instituições, né, poder patrimonial, poder econômico, recursos financeiros muito vultuosos, né, e também os meios de comunicação, né? A gente tem, pelo menos na época que eu parei para estudar, a gente tinha mais ou menos cerca de 30% das concessões de rádio no Brasil que pertenciam a alguma entidade religiosa. Então, se a gente tem toda essa estrutura preparada ali para ser utilizada, evidentemente a Justiça Eleitoral ela vai ter que observar se essa estrutura está sendo utilizada para beneficiar algum candidato, algum partido político, sob o ponto de vista daqueles abusos que a gente já tem na lei. E em 2020, o que o TSE, eu lembro, né, ali no julgamento do recurso especial 8852, relatoria do ministro, que não era relatoria do ministro Fachin. Mas nessa situação, o ministro Fachin ele trouxe a possibilidade de fixação de uma tese e de uma verdadeira criação jurisprudencial do abuso de autoridade religiosa, que é quando a autoridade religiosa frente ao cidadão, porque a gente tem que reconhecer que existe uma autoridade religiosa nessa relação fiel e sacerdote, né? É uma relação verticalizada, né? É uma relação, né, que não é horizontalizada como os dois cidadãos debatendo, né? O padre, ele tem uma influência sobre o convencimento do eleitor, e nesse julgamento o ministro Fachin ele propôs o seguinte: olha, a gente tem que fixar a tese que existe um abuso de autoridade religiosa e que nessas situações a gente tem que aplicar a cassação do mandato conquistado e pena de inelegibilidade, como a gente já faz nos demais casos de abuso. Hoje, analisando, né, eu sempre falo o seguinte, que o ministro Fachin, eu entendo a proposta dele, né, eu acho que é um debate que é relevante, afinal de contas. Eu só acho que ele errou o timing de trazer esse debate, né, especialmente na eleição de 2020, no momento que a gente vive, entrar nesses temas, né, é muito complicado. E também porque ele escolheu um caso em que o abuso não teria sido configurado, né? Era um caso de julgar improcedente o abuso, mas ele queria fixar a tese naquela situação. Eu acho que talvez estrategicamente fosse melhor ele propor a fixação da tese num caso em que a gente tinha, de fato, um abuso claro. E naquela situação o TSE falou: olha, a gente não tem como fixar essa tese, mas também, né, o que ficou muito claro, né, que também não, a Justiça Eleitoral não está coadunando com um libera geral de novo. A Justiça Eleitoral manda um recado claro que, de acordo já com a jurisprudência que estava sendo consolidada, é que eventual abuso da estrutura, dos recursos financeiros, dos recursos humanos, dos meios de comunicação pertencentes ou controlados por entidades religiosas, por violarem a isonomia do processo eleitoral, podem ser enquadrados como eventual abuso de poder econômico ou uso dos devidos meios de comunicação social. E rejeitou também, nesse caso, o TSE, enquadrar a autoridade que está na lei, que está lá no artigo 74 da Lei das Eleições, que, na verdade, é uma autoridade justamente em que, né, toda a legislação e toda a Constituição trata como se fosse uma autoridade do Estado, que esse conceito de autoridade não poderia ser estendido para a autoridade religiosa. Mas, claro, também dizendo, se eventualmente a gente observar uma situação que a liberdade do eleitor está sendo desrespeitada, que eventual recompensa, promessa divina, promessa ou até um temor reverencial está sendo utilizado de modo a violar a liberdade do eleitor, a Justiça Eleitoral ela vai estar apta, sim, a reconhecer. É um tema muito delicado, creio que as professoras também vão trazer questões muito mais interessantes sobre o assunto também, e agradeço o tempo e a atenção de todos que estão me assistindo. Obrigado. Nossa, muito obrigada, Luiz Eduardo. Foi muito interessante, muito importante e muito oportuna essa sua apresentação hoje, porque realmente
São mudanças que são constantes, que estão acontecendo no nosso país, e certamente esse é um tema que merece uma atenção especial. Nesse momento, eu vou convidar a doutora Vilma a dar as suas impressões, a falar um pouco sobre o tema também e dar sua contribuição. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com o Luiz Eduardo, a Juliana. O tema ele é um tema apaixonante e uma coincidência, até falei isso com a Paula no particular, eu estava lendo por recomendação um outro livro ligado ao tema, que é um tema que a mim, ele é de fato apaixonante para mim, e eu falei há pouco, quando nós entrávamos, que eu gostaria de emprestar um outro lado, porque eu sou também procuradora municipal, e aí, como procuradora municipal, eu recebo diretamente esse resultado das eleições. E eleições, eu sou apaixonada, é um tema que me apaixona, e o tema também dessa influência do resultado, tá? Para mim, ela como eu falei, um objeto de estudos, e eu quero já... doutor Luiz Eduardo não mostrou o livro, depois eu vou tomar a liberdade, tá, Paula, de mostrar também, isso, está aqui, e eu gostaria, e eu acho que esse tema, Luiz Eduardo, você disse que começou observando nas eleições de 2010, mas 2010, 2022, nós estamos com os mesmos áreas de eleições, batalha final, uma disputa muito grande de modelo tradicional, tolerante, intolerante, nós continuamos nessa mesma sequência que você observa a partir das eleições de 2010. E isso é facilmente, visível pelo formato de comunicação, da fala dos grupos, essa segregação e impermeabilização de discursos, de bolhas, e que dificultam muito a arena política. A política que ela trabalha com novas ideias, comportamentos, com a tolerância. A arena política é isso, né? São as visões diferentes, mas a gente está vivendo um momento, e por essa razão, por esse momento, Luiz Eduardo, é que eu penso que o seu livro completa, pós-eleições 2022, tem um novo capítulo a ser escrito para saber o que a professora Eneida Desirê fala no prefácio do seu livro, fala da política, que os argumentos aceitáveis na arena política, e quando ela fala que são esses argumentos, o resultado dessa arena que nos define como uma sociedade civilizada, submetida a um Estado democrático de direito, né? E eu vou antecipar aqui, doutor Luiz Eduardo, que eu penso um pouquinho diferente sobre o time do voto do ministro Fachin. Eu acho que pode ter sido, sim, mal escolhido aquele caso era para julgar, sim, improcedente, mas acho que ali tinha, e eu acho que é um caminhar para onde nós deveríamos, essa análise do abuso do poder religioso, eu acho que ele está muito presente nesse momento e nesse evoluir que nós estamos a cada eleição, tá?
E por ser um crescimento, e aí eu eu pego carona no outro livro que eu estava lendo, que o título é o Povo de Deus, e onde há um registro de um crescimento exponencial de religiões. Ele faz um livro belíssimo, que ele faz uma distinção do povo evangélico, e onde ele coloca, ele faz uma pesquisa muito grande, e faz a separação do evangélico histórico, do novo, e trata com muito carinho o tema, mas traz dados preciosos, e o quanto é uma congregação, aí eu vou tratar assim, como se fosse uma coisa só, e não é, tá? Que vem crescendo, tanto que nas últimas eleições, nós registramos, aliás, em 2018, nós já registramos 31 milhões de eleitores que se auto-intitulam cristãos evangélicos. E o quanto eles pesaram naquelas eleições, pesaram também nas eleições municipais. Então, eu concordo parcialmente com aquele voto do ministro Fachin, na necessidade de se colocar à luz, de se compreender melhor, porque nós estamos num tempo que recomenda esse debate, e recomenda olharmos melhor, porque nós somos, afinal de contas, nós somos fruto de um tempo, e neste tempo, como procuradora, eu diria assim, o que eu vejo nesse pós-eleitoral, e o pós-eleitoral que antecedeu, e outros assim, o resto, o produto disso, nós temos hoje uma interferência muito grande em políticas públicas, tá? Nós vivemos nesse resultado, nós temos um crescente desse modelo tradicional, intolerante, que vem ganhando as ruas, que vem nesse panorama demográfico que vem desenhado por esse antropólogo, e pelo que a gente vê, desses 31 milhões que se auto-intitularam lá, e nós estamos falando e nós estamos com atraso no censo demográfico, né? Nós temos um registro 2010, o IBGE fala, ele não faz mais pesquisa, mas outros institutos fazem, então nós temos um eleitorado muito grande que se autodefine e que trabalha bandeiras que vêm mudando a cara do Estado, vem mudando significativamente, com imunidades tributárias, imunidades e isenções, e o reflexo disso, aí eu falo como procuradora, reflexo disso, nós temos aqui, a minha cidade é uma cidade pequena, é uma capital, mas pequena, nós registramos quase 400 imunidades e isenções ano, em prol de patrimônio, porque nós trabalhamos, o nosso imposto é patrimônio, né? É o ITBI, IPTU, e nós registramos, ou seja, mais de um por dia, e esse benefício fiscal, com amparo constitucional, não estou discutindo de onde ele vem, o que eu estou discutindo é o quanto ele muda em termos de desenho de um Estado, tá? Desenho de um Estado que, mais do que estarmos falando de imunidade e isenção, o reflexo disso nos cofres, você pode até dizer, isso não tem impacto. Tem uma série de coisas, não tem aqui numa cidade, mas nós temos discussões então, saiu assim, você é imune também o imóvel que você alugou, é imune a TV, o rádio, nós temos esse tipo de discussão, não aqui porque não nos compete, não é da cidade,
Mas então tudo isso vai mudando, nós estamos, o número, é uma bancada muito grande que foi formada, tá? Nós temos bons e maus resultados. Bons porque é uma comunidade que comporta um ativismo um empoderamento de comunidades periféricas, tá? Então, eu considero que esse ativismo religioso traz benesses. Ao lado disso, e dessa proteção, nós temos também uma ampliação muito grande de influência na área de educação, tá? Na área de educação, o impacto é imenso, e não é só o nacional, isso aqui está muito próximo. Nós temos as secretarias de educação trabalhando em nome e com reflexos dessa formação das câmaras municipais, da Câmara Federal e tudo, que você trabalha com escolas de tempo integral, mas escolas que vêm com uma visão de apoio à família, para vigiar o filho, a filha, para que não se envolvam com problemas. Você tem um Estado modificado com essa... Tá. Você tem um Estado modificado. E aí, eu vou encerrando dizendo o seguinte: se toda essa modificação, se um Estado laico, se ele sobrevive, se ele consegue sobreviver a se é possível, dentro desse respeito, que, afinal de contas, a democracia verdadeira, ela só é verdadeira, aliás, se você tem liberdades, com limites. E aí é que eu pergunto se o discurso religioso, constitucionalmente amparado, se ele não tem nenhum limite, se ele pode ser, e como é que a gente vai tratar essa questão para também não estarmos voltando a um Estado, esse convívio tão íntimo com a religiosidade. E aí, Paula, eu acho que eu estou extrapolando o tempo e peço desculpas, tá? Mas eu queria deixar essa provocação de como é que a gente vai continuar com esse Estado, a gente não tem nada a fazer, né? E do ponto de vista eleitoral, como agir, né? Muito obrigada, Paula, Luiz Eduardo e a Juliana, a todos. Perfeito, obrigada, doutora Vilma. Você nos trouxe insights muito importantes sobre o tema, de maneira que, nesse momento, eu agradeço a sua apresentação e passo a palavra agora à doutora Juliana Bastos para fazer a sua exposição. Eu também gostaria de iniciar cumprimentando aqueles que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer a Transparência Eleitoral pelo convite para estar hoje, né, nessa mesa ao lado de grandes profissionais da área jurídica para a apresentação da obra, o discurso religioso na política brasileira. Dizer que eu já aprendi muito, né, nesse fim de tarde de sexta-feira, né, que fiquei encarregada de falar em terceiro lugar. Eu falei, meu Deus, vai ser dificílimo, né, falar depois deles, com tantas coisas interessantes que eles trouxeram, né, e fruto, né, da obra do Luiz Eduardo, né, a quem eu já parabenizo pelo desenvolvimento do trabalho, dizendo que eu comecei a ler e eu realmente não consegui parar de ler. Então, foi uma leitura muito prazerosa e, lógico, né, que desperta na gente também muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, né, cumprimento a doutora Paula, que está sendo a nossa mediadora, cumprimento a doutora Vilma e cumprimento e parabenizo o doutor Luiz, desde já, pela obra publicada. Eu pensei em conversar com vocês exatamente sobre essa relação entre liberdade religiosa e liberdade política, com esse viés, né, de professora de direito constitucional.
Então, até para fazer uma homenagem, aproveitar essa oportunidade, fazer uma homenagem ao professor Dalmo de Abreu Dallari, que infelizmente faleceu no dia de hoje, eu gostaria de começar, né, utilizando-se de palavras dele, onde ele lembra que um sistema que privilegia muito a liberdade acaba por sacrificar a igualdade. E um sistema que privilegia a igualdade acaba por sacrificar a liberdade. Né? Para o professor, ele ensina que o equilíbrio entre liberdade e igualdade, ele só pode acontecer se estiver presente a fraternidade. Então, acho que é sobre isso que a gente está conversando, né, nesse fim de tarde do dia de hoje, sobre duas liberdades, em especial, a política e a religiosa. Sobre a liberdade religiosa, ela recebeu um tratamento constitucional voltado à construção de um Estado laico. Isso quer dizer que o Estado ele assume essa posição de imparcialidade, ressaltada pelo Luiz, né, em relação a não somente a escolha das pessoas por crer ou não crer, mas também livre para elas poderem também realizarem, né, o culto de uma determinada religião. Do ponto de vista do direito constitucional, não existe um único dispositivo onde a gente possa partir para a interpretação dessa liberdade religiosa. Na verdade, o nosso texto constitucional ele teve a grande preocupação de trazer, através de alguns dispositivos, essa construção de um Estado laico. Juridicamente, então, essa liberdade religiosa, a partir da Constituição, ela possui duas dimensões. Uma subjetiva, voltada para essa liberdade de confessarem ou não uma fé, até mesmo uma filosofia de vida, que impede o Estado de intervir nas escolhas religiosas das pessoas, mas também de uma dimensão objetiva, ligada à neutralidade do Estado, no sentido de dar um espaço para as pluralidades religiosas existentes na realidade brasileira. Então, de toda forma, né, apesar dessa separação entre Estado e Igreja no Brasil, a realidade é que a gente pode ainda identificar uma forte influência religiosa, né? E a sua maior parte, no viés, né, até a própria, de alguns casos, né, da Igreja Católica, em alguns pontos até desde já trabalhados não só pela doutrina, mas pela jurisprudência, como, por exemplo, a menção à palavra Deus no nosso preâmbulo, o reconhecimento de feriados católicos, recentemente o posicionamento da STF sobre a constitucionalidade do ensino religioso confessional, né, nas escolas, que foi muito levantado pela professora Vilma, que continua sendo um ponto, né, de bastante discussão, a própria utilização de crucifixos em repartições públicas, entre outros que a gente poderia lembrar aqui. Então, de toda forma, o que nos chama, né, acho que hoje, de um modo especial, a atenção é o discurso religioso na política, né? Então, para essa discussão em especial, penso que é importante a gente reconhecer também os momentos, né, em que isso eventualmente poderia acontecer. No momento da candidatura, depois do candidato eleito, e será que faz diferença também a gente pensar nesses diferentes momentos de influência religiosa? Porque o fato é que a liberdade de crença está amplamente assegurada pelo texto constitucional, né? Figura entre o rol dos direitos e garantias fundamentais, ligada à própria ideia de dignidade do ser humano. Então, trata-se de uma decorrência própria da liberdade de pensamento e de opinião, e não apenas, né, numa liberdade de exteriorizar a sua crença, né? Mas encontra amparo também no direito de exercer e praticar a sua religião, né, como eu disse, através da liberdade de culto. A Constituição, acho que é importante dizer, porque ela faz isso de uma maneira expressa, ela veda à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, né, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou alianças, né, ressalvado algumas situações voltadas à proteção do interesse público. Então, é necessário, né, penso, observar que a vida espiritual ela não se desenvolve em comportamentos estagnados, pois as condições sociais, econômicas, históricas e culturais, elas exercem, sem dúvida, influência direta no pensamento individual.
né? O condicionamento desse pensamento por fatores externos tem se mostrado cada vez mais presente, e principalmente também desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das técnicas de formação de opinião, né, da atualidade. Então, na política, essa influência ela pode aparecer na formação dos partidos, no momento da eleição dos representantes, até por conta dessa identidade que já foi levantada hoje em relação a valores, e na atuação, eventualmente, dos representantes eleitos. Então, em qualquer desses momentos, uma imparcialidade ou neutralidade religiosa, ela parece difícil, né, a partir da própria liberdade de pensamento que leva-se a essa exteriorização de opinião. Então, restringir a liberdade religiosa me parece perigoso em um Estado democrático de direito, erguido sobre os pilares da liberdade e da igualdade, mas, como dito no início, até me valendo do professor Dalmo, é preciso encontrar um equilíbrio entre os valores, né, para alcançar uma liberdade exercida em condições de garantir a igualdade para todos, né, e o próprio respeito ao pluralismo e a efetividade da própria liberdade religiosa. É necessário cautela para reconhecer limites ao exercício dessas liberdades. Mas, de toda forma, ela não é absoluta, né? Concordo com o Luiz no sentido de que não é uma liberdade absoluta. Então, ao passo que, que não se pode esvaziar o conteúdo dessa liberdade ou criar óbices ao seu regular exercício, acredito que olhar as situações concretas por um pensamento que sempre fortaleça o debate democrático seja essencial, exatamente por conta das dificuldades das situações que se apresentam no âmbito da interpretação da Constituição, que envolve liberdade econômica e liberdade religiosa. Eu acho que o caso ele sempre traz importantes elementos para essa discussão. Então, caminhando, né, para a minha conclusão, o pensamento ele não se encontra restrito, né, à esfera do puro espírito das pessoas, e isso a gente tem que reconhecer, né? Então, o discurso religioso na política ele deve ser respeitado. Acho que a seleção é popular dos seus candidatos num debate livre de ideias e valores, e esse grande desafio da gente pensar eventualmente em limites, né, penso que são possíveis, né, porque se trata de uma liberdade que não é uma liberdade absoluta, mas que vai acontecer, penso eu, num momento principal que envolve, como, né, até me valendo dos ensinamentos do Luiz, concordo com ele, quando se trata da liberdade religiosa para a motivação de atos políticos, né? Então, concordo com ele nesse sentido que, eventualmente, você fundamentar um projeto de lei ou atos normativos de políticas públicas apenas com esse fundamento religioso, também não me parece adequado por conta do interesse público, por conta exatamente da liberdade, não só desses que professam uma religião, mas, na verdade, da liberdade de todos, de um princípio da tolerância e de um espaço de fortalecimento democrático. Então, agradeço a oportunidade de poder conversar com todos vocês, né, sobre esses pontos importantes ligados à representatividade brasileira. Peço desculpas que hoje me acometeu uma rinite, então por isso que eu fico com o meu papelzinho aqui do lado. Mas não gostaria de ter perdido essa conversa tão gostosa que tivemos nesse fim de tarde. Muito obrigada. Obrigada, doutora Juliana. Já aproveitando esse gancho também, vocês não sabem o quanto é difícil fazer a moderação desse evento, porque se deixar por mim, vocês poderiam falar bem mais tempo. Mas nós temos que pensar na nossa audiência, também nas pessoas que posteriormente também irão ver esse vídeo, então é um material também que vai ser disponibilizado posteriormente, e já também dando início à finalização do nosso evento, como foram levantadas questões bem interessantes por parte da doutora Vilma e por parte da doutora Juliana, eu vou dar um tempo também para o Luiz Eduardo, para que ele possa falar um pouquinho mais, né? E uns 5 minutinhos só para a gente fazer essa finalização e terminar nosso evento hoje. Então, por favor, Eduardo, se puder fazer algumas considerações. Farei sim. Quero agradecer aos elogios ao meu livro, da professora Vilma e da professora Juliana, sempre muito educados, muito cordiais, então eu vou aceitar de bom grado os elogios. Tem que ter modéstia, mas eu vou aceitar de bom grado. Não, eu assim, enfim, eu concordo com as duas e tudo mais. Eu acho que a professora Vilma, quando eu falei da questão do time, professora Vilma,
eu acho, professora Vilma, assim, que quando eu digo que eu acho que o time não foi bom, é porque hoje a gente vive um momento no Brasil de tamanho retrocesso no debate público e coletivo, em que a gente está tendo que reafirmar valores tão fundamentais que a gente achava que eram tão caros, que talvez o momento, esse debate tenha que ficar para o momento de maior normalidade do próprio debate em si. Né? Eu olho, inclusive, as batalhas que o próprio TSE tem tido que enfrentar ultimamente. Né? O TSE vai ter que enfrentar uma eleição em que ele não sabe o que vai acontecer depois do resultado, né? Em que a gente talvez tenha que travar uma batalha para garantir que o resultado da eleição seja praticado. A gente está tendo um retrocesso tão grande nos direitos mais fundamentais que a gente tem de igualdade, não vou nem entrar na questão, né, de garantia dos direitos de forma material, né, que a gente tem observado, o momento de erosão, né, do nosso debate coletivo está tão, né, caro que, assim, eu olho para trás de 2010, evidentemente o tema vai retornar, a questão religiosa, do aborto, mas hoje a gente vê isso, né, potencializado pelas redes sociais, pelas fake news, pelas milícias digitais, né? E quando eu falo a questão do time, eu falo assim, talvez eu acho que o TSE tenha visto, olha, não vamos trazer para nós mais essa batalha aqui, porque a gente está vendo que, né, quando a gente superar essa batalha, talvez a gente trazer. Mas concordo, assim, que nenhum tema deve estar fora da pauta, nenhum tema deve estar fora da mesa de discussão, mas eu acho que foi nessa questão mais de estratégia no momento em que as instituições estão travando uma batalha pela própria sobrevivência, sabe? Então, eu entendo totalmente, eu entendo também o ministro Fachin, ele até me citou no voto dele, ele é professor aqui também na Federal do Paraná, eu adoro o professor Fachin, mas foi nesse sentido. Mas, evidentemente, eu concordo em todos os questionamentos que vocês fizeram, acho que esse tema tem que estar na mesa, tem que ser reavivado, acho que a gente vai ter muitas oportunidades ainda de debater isso, né? Enfim, até pelos fatores sociais que nós temos em relação à religião, até que a doutora Juliana também trouxe. E eu acho que, não sei se eu tinha mais tempo, mas eu acho que foi mais isso mesmo. Eu quero, então, só encerrar aqui, agradecer de novo a CAUEST, a Transparência Eleitoral Brasil, agradecer às professoras Paula, professora Vilma, professora Juliana, por vocês também estarem aqui nessa sexta-feira, final de tarde. A professora Juliana ainda por cima com uma rinite atacada, que só valoriza mais sua presença e valorizo também eu pessoalmente, o fato de você estar aqui mesmo doente, professora. Enfim, né, dizer que vai ser sempre um prazer conversar, seja sobre esse tema, seja sobre qualquer outro, né, sobre democracia, enfim, a gente está sempre à disposição. Espero que tenham gostado, né? Só para falar também do livro, né, como tinha falado de não mostrar, né, o livro Discurso Religioso na Política Brasileira. Hoje, inclusive, eu fiquei sabendo que ele está esgotado no site da Fórum, mas eu acho que se vocês fizerem o pedidinho lá para mais, eu também vou mandar um e-mail cobrando para eles, vamos ver se eles fazem uma reimpressão, ou quem sabe eu consiga parar também agora, apesar que agora eu estou fazendo doutorado, mas quem sabe eu consigo tirar um tempo para fazer uma atualização e uma segunda edição, mas não vou prometer nada também. Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, somente para finalizar mesmo, agradecer mais uma vez a participação de todas e de todos que estiveram aqui conosco, tanto nossos expositores quanto a nossa audiência. A CAUEST, ela é uma organização que tem abrangência regional aqui na América Latina, tentando sempre trazer não somente expositores qualificados, que são nossos associados, inclusive, mas também trazer informação atualizada, dados relevantes para o tema eleitoral aqui no Brasil. Então, também convido a quem estiver assistindo aqui na nossa audiência, que ainda não conheça, que possa conhecer mais sobre o trabalho da CAUEST e também da Transparência Eleitoral da América Latina. Com isso, eu finalizo o nosso evento de hoje, agradeço a participação das nossas associadas e associadas e desejo um bom fim de semana para todos. Muito obrigada. Deixa eu